amor e ódio. É assim que dá pra descrever de uma forma geral a constante relação entre o público geral e a crítica de cinema. Muita gente do público tem interesse, quer sim saber o que os críticos acharam do novo filme da semana, daquela série que é o lançamento, ou então daquele grande clássico. Mas ao acompanhar diferentes críticos de cinema, muita gente também acaba se revoltando e ficando com raiva quando os críticos têm uma opinião diferente. Só que nessa, muita gente acaba não só reclamando sobre a crítica, mas também espalhando mentiras sobre a crítica e o trabalho desses profissionais. Eu não tô nem falando de coisas ridículas do tipo, tal crítico foi pago pra falar bem desse filme, porque, sério, acreditar nisso é uma fantasia tão besta. Não, eu tô falando de outros tipos de mentiras. Coisas que eu, trabalhando com isso há 10 anos aqui na internet, já vi muita gente comentando sobre mim ou sobre o trabalho de outros profissionais. Por isso hoje eu trago uma lista com 5 mentiras que te contaram sobre a crítica de cinema, para mostrar qual é a nossa intenção e o nosso papel, e provar que, no fim, a crítica tá aqui muito mais para agregar do que para dividir e irritar o pessoal. Então se você tem interesse em fazer crítica de cinema ou tá aqui só para brigar, beleza. Vamos lá porque a gente tem muita coisa para debater hoje. Mentira número 1. Críticos de cinema não gostam de filmes blockbuster. É comum muita gente achar que críticos de cinema só gostam e elogiam filmes alternativos, ou de outros países, ou aqueles diferentões, porque eles supostamente querem parecer superiores e mostrar que só essas obras elevadas merecem apreciação e respeito, enquanto aqueles filmes pipoca de Hollywood, de alto orçamento, isso aí não agrega nada pro mundo do cinema. Só que isso é uma mentira. Bons críticos de cinema não se fecham para nenhum tipo de filme. Eles têm que estar abertos para qualquer tipo de obra, para todos os gêneros, todos os países, todos os orçamentos e todos os estilos. Justamente porque nenhum desses elementos é definidor de qualidade. Um filme francês de drama novo pode ser uma bosta, enquanto o novo filme de super-herói pode ser muito bom. Tudo depende de como cada filme se articula dentro da sua proposta individual. Sem contar que qualquer crítico de respeito reconhece que do cinema blockbuster e pipoca surgiram grandes obras-primas e diretores, independentemente da época. Então se você curtiu um filme de Hollywood com aquele orçamento multimilionário, mas muitos críticos detonaram essa mesma obra, não é porque eles inerentemente são contra filmes blockbuster. É só porque aquele filme em especial não encantou eles. E a prova disso tá no oposto. Você muito provavelmente já viu um filme blockbuster que você achou fraquíssimo, mas teve algum crítico de cinema que foi lá e elogiou. Mas tem outra coisa. Se críticos de cinema parecem avaliar negativamente os filmes blockbuster com mais frequência do que o público geral avalia, muito provavelmente é por conta de uma questão também de repertório. Quando críticos assistem a obras variadas de diferentes países e estilos, a gente vai entendendo muitas outras possibilidades do que o cinema pode ser. Possibilidades que vão muito além da forma como Hollywood faz os seus grandes filmes. Então os nossos parâmetros com os blockbusters de Hollywood podem ser mais rigorosos porque a gente acabou construindo esse acervo com uma amostra muito mais ampla do que somente uma indústria de um país. Mas também não é por isso que a gente vai presumir automaticamente que tudo que é feito em Hollywood é ruim. Mentira número 2. Críticos de cinema não conseguem curtir um filme sem desligar o cérebro. Isso é algo que muita gente do público pensa, porque quando os críticos estão vendo um filme, eles estão trabalhando. Então nessa hora, dentro da mente do crítico, está acontecendo todo um esforço mental ativo para observar a obra e criar um raciocínio sobre ela. E por isso muita gente acha que a experiência do crítico é completamente diferente da experiência de um espectador comum. Porque como o espectador comum tá lá para se divertir e não para trabalhar, aí ele consegue relaxar e desligar o cérebro. Mas é nessa parte que tá a mentira. Ninguém vê filme com o cérebro desligado. Não é porque você tá vendo o filme só por diversão que você não tá se engajando mentalmente com aquela obra. Qualquer espectador vai ver um filme e depois elaborar um julgamento, mesmo que esse julgamento seja baseado só no me divertir ou não me divertir. Se você saiu do cinema e pensou uma dessas duas frases, pronto, você já saiu dessa experiência com o cérebro tão ligado quanto um crítico de cinema. Porque você estava lá o tempo todo vendo o filme e, a cada momento, criando julgamentos sobre aquela obra, baseado no seu gosto, no que você acha interessante, no seu próprio acervo de filmes que você já viu, nas suas referências. Talvez você não consiga articular exatamente o que você achou que gostou no filme ou não gostou no filme, mas você viu ele sim com o seu cérebro totalmente ligado. Então o que diferencia a experiência de um espectador comum e a de um crítico de cinema? Principalmente duas coisas: postura e repertório.
Quando eu digo postura, eu tô me referindo ao objetivo da pessoa naquele momento. De fato, um espectador comum vai ver um filme com aquela postura de relaxamento, de tipo, tô curtindo um momento divertido. Já um crítico não, ele vai lá pensando, ok, eu estou trabalhando. E isso faz sim diferença no nível de engajamento aos detalhes, observando o filme, para a gente poder criar uma crítica bem embasada. Então, nesse nível de atenção aos detalhes maior, vai estar uma diferença entre um crítico e um espectador comum, com certeza. E aí entra também a segunda parte, que é o repertório. Como bons críticos de cinema viram muitos tipos de filmes de várias épocas, estudaram bastante, a gente acaba guardando aqui dentro um acervo bem grande de informações, de referências, de fatos, de conhecimentos técnicos. E aí, quando a gente vê algo no filme que se conecta com todos esses conhecimentos, a gente acaba conseguindo ligar alguns pontos que um espectador comum que não fez todos esses estudos talvez não ligaria. Então, sim, tem diferença no jeito como espectadores comuns e críticos de cinema se engajam com um filme. Mas não é porque os críticos estão com um olhar um pouco mais atento e com um repertório diferente que significa que o espectador comum tá lá só passivo e não tá processando nada, que ele também não tá fazendo nenhum tipo de conexão mental com suas próprias experiências e ideias. Tá todo mundo vendo o filme com o cérebro ligado. Inclusive, sabe o que você pode fazer com esse seu cérebro que tá ligado agora? Você pode usar ele para tomar a decisão de se tornar um membro do Apoia-se do Entreplanos. Os nossos apoiadores ajudam a manter o Entreplanos no ar com contribuições mensais. E aí, para agradecer, eu produzo conteúdos e eventos exclusivos para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Mentira número 3. Críticos de cinema precisam ser objetivos. Nossa senhora, essa talvez seja a mentira mais repetida na internet sobre o trabalho da crítica. A de que um crítico precisa avaliar um filme de forma precisa e objetiva, sem trazer opiniões políticas, sem trazer suas visões pessoais, porque senão você tá bagunçando tudo. E se muita gente acredita nisso é porque tem muita gente que acredita que um filme não é uma obra de arte, mas sim uma equação matemática que precisa ser resolvida. Reconhecem que o filme é algo misterioso, mas que no fundo ela tem uma resposta correta, assim como é uma equação matemática. E então o crítico precisa ver o filme assim, de forma, objetiva, com a pranchetinha, observando cada categoria, dando um pontinho aqui por causa disso, tirando um pontinho aqui porque isso aqui não foi feito da forma correta, e aí vai se criando um raciocínio lógico que vai trazer o veredito correto. O filme é bom ou o filme é ruim? Mas acreditar nisso é um erro, porque filmes não são equações com respostas prontas, elas são obras de arte com ideias complexas criadas a partir de um coletivo de mentes. E isso traz diversas camadas para aquela obra que vão muito além do isso aqui tá certo e isso aqui tá errado. Inclusive, cada aspecto do filme pode ser trabalhado de diversas maneiras. Não existe uma fórmula dizendo que toda cena precisa ser editada de tal jeito, que todo movimento de câmera precisa seguir essa lógica aqui, que toda cena precisa ser iluminada daquela forma. Se existisse essa cartilha para definir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim para fazer num filme, todo filme seria igual. E se um filme não é uma equação objetiva, logo uma crítica sobre esse filme também não pode ser. Porque a crítica também é o resultado da subjetividade de um ser humano. Todo filme causa uma impressão diferente em cada pessoa que assistiu ele. E essa impressão é sempre influenciada pela visão de mundo de cada um. E isso vale para os críticos de cinema também. Cada crítico vai ter um viés que vai ser influenciado pela sua história de vida, pelos filmes que já assistiu, pelos estudos que fez, pelas suas visões políticas. Então é impossível um crítico avaliar um filme sem trazer para essa avaliação quem o crítico é como pessoa. Por isso, a crítica que essa pessoa produzir não vai ser a revelação sobre a verdade do filme, mas sim a experiência que uma pessoa teve com aquela obra. Por isso é impossível uma crítica de cinema ser objetiva. Se saiu da cabeça de um ser humano, ela vai ser subjetiva. Isso é inevitável. Tudo isso, inclusive, tem ligação com a próxima mentira dessa lista. Vamos lá. Mentira número 4. Os críticos servem para dizer se eu devo ver um filme ou não. Beleza, eu entendo de onde vem essa mentalidade. Se críticos têm um repertório maior, mais estudos, um olhar mais atento, logo eles vão conseguir me dizer se um filme é bom ou ruim, e isso significa que as críticas deles vão me servir para dizer o que eu devo ou o que eu não devo assistir. É só eu seguir o gosto dos críticos que é certeiro que eu vou gostar daquilo também, né?
Claro que não. Quantas vezes tem um crítico que você acompanha que elogiou um filme, você foi ver e você não gostou? Ou o inverso, você gostou de um filme que vários críticos que você acompanha estavam detonando. E aqui eu retomo as duas coisas que eu falei agora há pouco. Primeiro, que não existe uma resposta correta se um filme é bom ou ruim. E segundo, críticos são pessoas com suas subjetividades, logo, a opinião deles não vai se alinhar 100% do tempo com a sua. Mas não é só isso, tem mais. É também que definir o que você vai ver não é a verdadeira missão da crítica. Não, a crítica tá lá para criar conversas sobre os filmes e prolongar a vida deles por meio do debate. Então o crítico precisa apresentar uma opinião, trazer perspectivas que talvez você não tenha visto, quem sabe questionar alguns pontos da obra. É isso que a crítica deve fazer, e não definir se você deve ou não ver um filme. Inclusive, algo que eu me recuso a fazer é, se eu vi um filme e eu não gostei, eu não vou falar pra você assim, não veja esse filme. Não é porque eu não gostei que é garantido que você não vai gostar. Nós somos pessoas completamente diferentes. Agora, eu também preciso reconhecer que parte da crítica de cinema também ajudou a perpetuar essa história toda. Porque sempre teve alguns críticos que acreditavam que sim, era papel deles definir se você deve ou não ver um filme que eles recomendam ou não recomendam. Então, esses colegas aí não facilitam muito pro meu lado. Mas é por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui no canal e ver se eu consigo desmantelar essa ideia de que a opinião da crítica deve ser um guia de consumo. Crítico não é guia de consumo. Crítico tá lá para refletir, para propor ideias e para fazer a gente apreciar os filmes. Mentira número 5. Críticos que destoam só estão querendo aparecer. Essa é uma que surge quando estreia algum filme que causa uma opinião generalizada que parece ser um consenso. É quando estreia um filme que público e crítica parecem concordar majoritariamente que é um bom filme, como aconteceu com Pecadores esse ano, por exemplo. Ou então público e crítica parecem concordar que aquele é um péssimo filme, como aconteceu ano passado com Madame Teia. Então cria-se uma ilusão de consenso. E aí quando surge um crítico que destoa, que não gostou daquele filme que todo mundo gostou, ou que gostou do filme que todo mundo odiou, aí vira toda uma comoção. Ah, não é possível, esse crítico tá querendo ser do contra, ele quer ser diferentão, ele tá querendo aparecer. É muito tentador acreditar nessa narrativa porque ela é bem dramática. Quando você acha que tem um consenso sobre um filme e esse consenso se alinha com a sua opinião, aí parece quase que uma afronta pessoal quando surge um crítico que destoa disso tudo. E se você ainda cai naquela armadilha de achar que existe um veredito correto se o filme é bom ou ruim, e aí você vê alguém destoando disso, você vai pensar o quê? Ah, aquele crítico tá errado. Mas isso não é verdade. Claro, eu não consigo ler a mente dos outros críticos para ter certeza 100% se a pessoa tá fingindo ter aquela opinião para aparecer ou não. Pode ser o caso? Sei lá, pode ser. Mas quando eu sei que um crítico é profissional, que ele é sério, aí eu não desconfio dessa opinião. Justamente por aquilo que eu tava falando, de que cada crítico vai ter a sua experiência particular com o filme. Na verdade, eu acho muito legal quando algum crítico destoa do que parece ser o consenso, e ainda mais quando é uma opinião que diverge da minha, porque isso é uma oportunidade de eu entrar em contato com outra perspectiva sobre aquele filme. Se eu gosto do crítico, eu vou querer ver os argumentos dele que diferem dos meus argumentos, pra eu pelo menos ter acesso a ângulos, perspectivas que eu não tive. Pode até ser que no final eu continue discordando da opinião daquele crítico, mas só de ter enxergado a obra por esse outro ângulo, eu sinto que a minha apreciação mudou. Minha visão sobre a obra foi ampliada. E é isso que uma boa crítica de cinema faz. Então, ao invés de só ficar acusando o crítico que destoou do coro de só estar querendo aparecer, ao invés disso, tente realmente ouvir calmamente o que a pessoa tem a dizer. Nem que no final você continue discordando da pessoa, mas pelo menos você se engajou com as ideias e não com uma dramática história de vaidade em tempos de rede social que talvez nem seja verdade. Eu sei então que se criou uma ideia de que existe um certo antagonismo entre o público geral e a crítica de cinema. Mas se eu faço esse vídeo aqui é para lembrar que não precisa ter tanta animosidade assim entre esses dois campos. Porque no fundo, críticos são só seres humanos, assim como as pessoas do público geral. Sim, temos um jeito diferente de lidar com os filmes, mas no fim das contas somos só pessoas expressando suas opiniões e suas experiências. A gente não faz nada disso para irritar a galera, para parecer superior, ou para revelar grandes verdades sobre os filmes. Não, a crítica tá aqui para questionar, propor ideias e conversar sobre cinema. E no final a gente faz isso tudo com um grande objetivo: aprofundar a paixão de todos nós pela arte dos filmes. Uma crítica de cada vez.
Mas agora eu quero ouvir vocês. Vocês acham que eu falei coisas que fazem sentido? Discordam do que eu falei? Tem alguma mentira que deveria ter entrado nesse vídeo aqui e não entrou? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. Lembrando que se quiserem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem através do Apoia-se, como eu já expliquei, o link tá aqui embaixo na descrição. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.